Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Fernanda, o título da sua tese é Born Globals Brasileiras, estudo da internacionalização de empresas de base tecnológica. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Fernanda? Meu doutorado foi para entender a atuação internacional das empresas de base tecnológica do Brasil. Eu estudei pequenas e médias empresas, procurando sempre olhar se elas eram nascentes ou não, né? Então, a questão do empreendedorismo apareceu bastante também. E por que base tecnológica, né? A maior parte dos estudos sobre internacionalização no Brasil olham grandes empresas. Então, olha, Vale do Rio Doce, Petrobras, Marco Polo, grandes empresas que tinham uma situação confortável no mercado brasileiro e que, após o Plano Real tal, resolveram entrar no exterior. E esse tipo de empresa nascente, pequena, que estão incubadoras e tal, eram estudos que não apareciam muito. E o que se descobriu nessa sua pesquisa? A partir disso, quais são os resultados que surgem para você? Quando eu fui fazer o projeto, quero estudar a internacionalização dessas empresas pequenas e tal, todo mundo falava, olha, mas quase não tem empresa brasileira com esse perfil, o setor de alta tecnologia no Brasil não é tradicional, a gente é exportador de recursos, né, em grande parte. E foi uma surpresa porque, primeiro, os empreendedores, quando ficaram sabendo, muitos deles, né, ficaram sabendo do projeto, queriam entender, olha, como é que eu faço para ir para o exterior? Porque eu não sei fazer um plano de negócio, eu até fiz um plano de negócios no Brasil, né, sei como atuar aqui, mas como é que faz para ir para o exterior, né? Então, essa foi uma primeira surpresa. A segunda surpresa foi que, mesmo os empreendedores querendo isso, muitas vezes eles não têm nenhum apoio de onde eles estão. Uma das hipóteses testadas no estudo foi como o habitat de inovação, que em geral essas empresas nascem, que é um parque tecnológico, uma incubadora e tal, como é que eles ajudam essas empresas? Para atuar no mercado nacional, eles já estão acostumados, né? Já tem assessoria para construir o plano de negócios, tem formas de entender a concorrência e tal. Mas para ir para o mercado internacional, são poucos os habitats de inovação no Brasil que ajudam de fato. E mesmo os que se propõem, por exemplo, o CIETEC da USP se propõe a ajudar, tem lá o que eles chamam de escritório de internacionalização, de negócios internacionais e tal, mas é muito mais no sentido assim de ajudar o empreendedor a procurar feiras no exterior ou procurar, olha, seu produto talvez caberia nesse tal mercado, mas não tem assim, olha, faz um plano de negócio já pensando que seu produto tem potencial no mercado externo, pensa o seu negócio já sabendo que você vai ter um site em outra língua, como é que você ia atingir tal mercado. Então, isso aí foi, apesar de ter uma demanda por parte dos empreendedores e um interesse muito grande, principalmente nesses setores em que a concorrência muitas vezes não se dá no Brasil. Né? Por exemplo, um setor de software, a tecnologia dele muitas vezes não está aqui. Então, ele precisa, é uma internacionalização que a literatura chama de sul para o norte, né? Você sai daqui e vai procurar sua tecnologia em mercados mais desenvolvidos. O que é um perfil diferente das multinacionais brasileiras, dessas grandes, que eu acabei de falar, né? Petrobras, Vale do Rio Doce, Marco Polo e tal. Porque, em geral, essas empresas vão onde estão os recursos delas. Por exemplo, olha, a Petrobras precisa ir para tal mercado porque ela vai explorar petróleo lá. Ou vai aqui para mercados mais próximos, Argentina e tal, que na verdade, uma busca por mercados. E esse tipo de empresa, não, é uma busca por conhecimento, uma busca por tecnologia. Então, elas têm um perfil um pouco diferente. Queria só para que fique realmente bem claro para quem está acompanhando. Como a gente pode definir exatamente essa empresa que você chama de Born Global? Quais são as características desse tipo de empresa exatamente? Tá.
Isso é uma discussão nova na literatura, tem bastante controvérsia sobre isso. Eles chamam de várias coisas, empresas born globals, empresas baseadas em tecnologia, nascentes globais, tem vários nomes que eles chamam, mas na verdade está retratando um mesmo fenômeno, que é um fenômeno que surgiu depois da popularização da internet, né? Então as novas mídias, novas formas de você conseguir interagir com uma pessoa fora do seu país. É um resultado também de... as pessoas hoje em dia têm muito mais experiência internacional, né? Isso eu não estou falando do Brasil, estou falando dos países. E é um termo que começou a ser usado por consultores, né? Empresas born globals e tal, e a academia acabou aderindo essa nomenclatura. E só empresas de tecnologia entram nessa classificação ou empresas de outros setores também podem ser consideradas nesse ramo do Born Globals? Não, pode ser qualquer setor, mas elas são mais retratadas nos setores de tecnologia. Por exemplo, podemos citar aqui o Facebook, mais Born Globals impossível, né? Mais Born Global impossível, porque... de repente, você tinha ali um negócio concentrado lá na Universidade de Harvard e tal, e né, em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, o negócio já estava no mundo inteiro. Claro, a internacionalização das empresas Born Globals do Brasil, elas são muito mais tímidas, né? Quando você olha o contexto europeu, por exemplo, ali a empresa nasce, vamos supor, numa incubadora francesa, ou numa incubadora italiana, sei lá. Para ela entrar em outros mercados que estão ali próximos, até pela facilidade do euro e de todo o mercado comum que eles têm, é muito mais natural, né? Para uma empresa brasileira ter esse perfil, talvez isso ainda precisa de mais estudos, a tese retratou algumas coisas do perfil do empreendedor e tal. Esse empreendedor, ele precisa, às vezes, ser muito mais empreendedor, né? Porque ele está num ambiente em que a língua não ajuda ele para fora, né? Então, tem uma barreira linguística do português e tal. Muitas vezes ele tem uma barreira, assim, uma empresa que nasce no Vale do Silício, ela já é reconhecida internacionalmente como um lugar de excelência em tecnologia. Então, para qualquer lugar que ela decida ir, é muito mais fácil, ela é mais aceita, né? Por outro mercado e tal. Para um empreendedor brasileiro, existem barreiras, por isso que eu digo que é um pouco mais tímido do que essas outras empresas, eBay, Facebook, Google, várias outras que apresentaram esse comportamento. Fernanda, o seu objetivo principal na tese é avaliar os fatores que levam à internacionalização dessas empresas. E você tem 3 objetivos mais específicos de avaliação ali. Fatores de ambiente, fatores organizacionais e fatores do empreendedor. Uhum. Começando, fatores do ambiente. O que você avaliou exatamente ali e o que você descobriu? Tá. Os fatores do ambiente são os fatores relacionados ao lugar que essa empresa nasce. Fatores do ambiente podem ser várias coisas, né? Desde a política macroeconômica até, como eu falei, o lugar que a empresa nasce ou políticas específicas para esse tipo de empresa. Aí no estudo foram testadas algumas variáveis em relação ao habitat de inovação da empresa. O habitat de inovação da empresa pode ser uma incubadora, um parque tecnológico. Em geral, esse tipo, né, de empresas de base tecnológica, elas nascem, tem muita relação com a universidade e tal, nascem nesse tipo de ambiente. A outra variável testada foi a relação dessas empresas com cadeias produtivas globais, né? Então, por exemplo, o setor aeronáutico foi muito relatado isso, né? As empresas que nascem ali em volta da Embraer, além de ter uma relação muito forte com a Embraer, né, fornecedores e tal, tem relacionamento com empresas no exterior. O setor de software é a mesma coisa, vários outros setores de alta tecnologia têm essa característica. A outra variável do ambiente foram as parcerias no Brasil, ou seja, no ambiente de origem dela, com universidades, institutos de pesquisa ou multinacionais que estão aqui e procuram esse tipo de relação,
né, para entender o mercado de tecnologia no Brasil e tal. E, por último, como fatores do ambiente, pode-se até chamar de fatores institucionais, né, foram olhadas as políticas específicas para a internacionalização que o governo brasileiro tem, né, nos últimos 10 anos. Isso é uma característica que tem aparecido, o BNDES tem ajudado esse tipo de empresa, enfim, tem uma série de políticas. E aí a gente queria entender se essas empresas conseguem aproveitar, porque muitas vezes essas políticas não são pensadas para ela. Né? São pensadas para empresas maiores que, de alguma maneira, têm um potencial maior para atuar no exterior. Mas então, queria olhar como essas empresas, de fato, aproveitam essas políticas. E qual é o peso do fator ambiental para as empresas nesse processo de internacionalização? Tá. O fator ambiental foi o fator mais relevante dentro desses, por exemplo, os fatores em relação, né, aos fatores organizacionais e aos fatores do empreendedor. Então, o ambiente se mostrou a coisa mais importante para esse tipo de empresa conseguir fazer negócio no exterior. E aí apareceu uma coisa diferente dos estudos relatados fora do Brasil. Isso é uma característica, talvez, são futuras pesquisas que precisam ser feitas, porque grande parte dos estudos de Born Globals ou empresas de alta tecnologia utilizam modelos que foram desenvolvidos para contexto americano e europeu, basicamente. Tem alguns estudos japoneses também sobre esse tipo de empresa. E o que os estudos mais recentes têm revelado é que quando você está num país que não tem essa tradição em tecnologia, que está na moda falar agora os emergentes, né? Que tem uma série de reformas estruturais ainda por serem feitas, uma série do contexto, né? Por exemplo, se pega a realidade brasileira, a realidade indiana, enfim. Então, tem aparecido uma literatura que é muito nova, que eu diria assim, que é dos últimos 4 anos, reportando algumas diferenças de comportamento que essas empresas têm devido ao ambiente em que elas nascem. Então, aquilo que foi falado sobre o empreendedor indiano, ou o empreendedor brasileiro, chinês, sei lá, ele precisa entender o mundo de uma maneira diferente, porque antigamente esses mercados eram fechados mesmo, né? E agora está surgindo uma nova geração de empresas que está conseguindo fazer negócio exterior, apesar do tamanho, apesar das dificuldades, das barreiras da língua que se tem, enfim. Então, o ambiente tem se revelado uma das principais questões de diferenças com as empresas de alta tecnologia nascentes de países desenvolvidos, né? Ou seja, a empresa que está colocada num ambiente favorável, ela tem não sei se eu posso dizer isso, mas uma taxa de sucesso no quesito internacionalização maior se ela está dentro desse contexto, é isso? Num ambiente mais favorável. Isso, é isso mesmo. Tanto que uma das coisas que apareceram aí, porque o que os estudos dos países desenvolvidos trazem, né? Que as empresas usam os recursos do ambiente, né? Então a política ou a assessoria do Habitat de Inovação que ela está, para conseguir se internacionalizar muito rápido, né? Então, com 2 anos, a empresa americana do Silicon Valley já faz negócio fora. Aqui não, o que apareceu nos estudos é as empresas que tinham mais tempo de atuação no mercado doméstico, ou seja, que se internacionalizavam, ainda eram novas, com menos de 10 anos e tal, menos de 15 anos, mas que tinham uma atuação no mercado doméstico maior, elas conseguiam, na verdade, aproveitar muito mais os recursos do ambiente do que as que realmente iam para fora. Por quê? Esse tempo ali de fortalecimento favorece a empresa. Dá para identificar isso claramente? Não foi testado no estudo, mas dá. Assim, o que foi conversado com o pessoal de incubadoras, com os próprios empreendedores desse tipo de empresa, é que você tem um tempo de maturação maior, a burocracia brasileira é muito grande, então até você aprender a fazer o seu negócio, seu próprio negócio, demora um tempo. Os casos de Born Globals assim, mais rápidas que a gente identificou são empresas, por exemplo, que tinham um empreendedor que já tinha algum tipo de relação, algum tipo de contrato no exterior, né? Então, quando tinha esse facilitador, ela conseguia ir rápido, né? Ou estava num setor que a cadeia global fazia muito peso.
porque quando ela está num setor em que os próprios concorrentes não tem outro jeito de fazer o negócio, né, ao não ser ir para o exterior, esse também foi marcado como as mais rápidas, né? O que é fator organizacional? Qual a diferença do fator de ambiente, da maneira como você observou, Fernanda? Então, aí são fatores externos, fatores internos da empresa, fatores da organização, que foram testados para saber se a empresa ia mesmo para o exterior rapidamente devido a eles ou não. E nós descobrimos que não. Então, nós testamos aí inovação, capacidade de inovação da empresa, habilidades de marketing, o que eles chamam de habilidades de negócios internacionais. Foram testados várias, que é, na verdade, como a empresa mobiliza seus recursos internos para conseguir atender um cliente no exterior, para conseguir atender todas as demandas que o mercado externo tem. E nós descobrimos que a literatura internacional mostra esses fatores como muito importantes, né? E no estudo foi mostrado que não, talvez até por uma característica especial dessas empresas, porque, por exemplo, capacidade de inovação, a empresa de base tecnológica, ela tem no seu cerne, né? É inerente ao comportamento dela ser inovadora. Se ela não é inovadora, ela já não é de base tecnológica, já está até no próprio conceito. Esses fatores organizacionais, não é que eles não são relevantes, eles são relevantes, mas eles não são importantes para diferenciar esse comportamento de Born Globals e não Born Globals. Eles não influenciam na internacionalização rápida ou não rápida dessas empresas. E o terceiro ponto, fator do empreendedor. Como se diferencia dos outros e qual é o peso disso? O fator do empreendedor são características do dono da empresa, do fundador ou dos principais executivos que pensam os negócios dessa empresa no exterior. Então, uma das variáveis foram habilidades de negócios internacionais do empreendedor. Acho que não foi assim que eu chamei, habilidades de atuação internacional do empreendedor, e outra variável testada foi experiência internacional desse empreendedor. Então, essas habilidades internacionais do empreendedor se ele sabe falar outra língua, se ele tem experiência anterior a abrir a empresa dele, trabalhando como expatriado em outro país ou numa área internacional de multinacional, qual é a experiência profissional que ele tem de fazer negócio fora do Brasil. E esse foi um fator crucial também, foi uma das hipóteses que foram confirmadas, que esse empreendedor, quando ele tem essa visão internacional, quando ele consegue interagir com o mercado internacional de alguma maneira, é essencial para o negócio. Muitas vezes, como o setor de alta tecnologia no Brasil não é tradicional, tem uma série de barreiras de língua, etc., a diferença, tudo bem, o ambiente foi relevante, mas a diferença se dá quando o empreendedor tem essa vontade ou tem essa demanda e precisa lidar com o mercado internacional. A experiência internacional, aí na tese, ela também é relevante. Então, a experiência internacional, se o sujeito fez um MBA fora, se ele estudou, uma característica dessas empresas, muitas vezes os empreendedores são ex-acadêmicos, né? Não sei se dá para ser ex-acadêmico, mas fizeram doutorado, fizeram mestrado, têm uma relação com a universidade, e é muito comum nesse meio ir para o exterior, ficar na universidade fora, e aí são estabelecidos contatos, né? Então, ele foi para lá, conheceu o mercado, percebeu que a ideia dele poderia dar certo lá, estabeleceu relações com as pessoas. Então, são fatores importantes, que esses fatores relacionados ao empreendedor. Isso não é diferente da literatura internacional. Acho que... Pois esses resultados todos aos quais você chegou, eles vieram confirmar as suas hipóteses iniciais ou eles, em alguns casos, contrariaram suas hipóteses e trouxeram novidades que a princípio você não esperava? Sobre os fatores ambientais, todas as hipóteses foram confirmadas, mas 3 das 4 hipóteses do ambiente foram confirmadas de maneira invertida. O que quer dizer isso?
que a afirmação que eu fiz ali, ela na verdade é ao contrário, né? Ou seja, as empresas mais velhas aqui no Brasil, que têm mais tempo de atuação, conseguem aproveitar mais do ambiente institucional que ela está, do ambiente do habitat de inovação e tal. E sobre os fatores ambientais, apenas relacionamento com cadeias produtivas globais é que de fato faz a empresa entrar mais rápido no exterior. O que na verdade eles chamam de empresas puxadas, né? Então é puxada, eu forneço peças para determinada área de aviação ou presto serviços para o setor de software, uma multinacional maior e tal. Então, essa multinacional vai fazer negócios fora ou vai expandir as suas atividades e acaba puxando essas empresas que estão aqui. Como foi o seu trabalho metodológico? Como se pesquisa na sua área? Como você monta o corpus para a sua pesquisa, Fernanda? Essa foi uma parte mais árdua, né? Porque, por mais incrível que pareça, não existe censos sobre esse tipo de empresa no Brasil. Então, empresas nascentes de alta tecnologia e tal. Existem algumas associações e algumas instituições que olham essas empresas como a Amprotec. A Amprotec me ajudou demais, que é a Associação Nacional dos Parques Tecnológicos, né? Me ajudou muito, eles colocaram no site o aviso da pesquisa, enfim. Mas o contato foi feito, basicamente, contratamos 2 assistentes para ligar para os parques tecnológicos, pedir lista de empresas. Foi feito assim no dia a dia mesmo, conseguindo cada vez um pouco mais de empresas e tal. Você primeiro fez um levantamento das empresas que se enquadrariam nisso que você estava querendo observar, é isso? Isso. Primeiro eu fiz um levantamento baseado na própria lista de associados da Amprotec, procurava os parques tecnológicos, assim, olhando os estudos da UFRJ que apareceu sobre o setor de software. Tem um pessoal da Federal de São Carlos que estuda um pouco, agora não mais, mas até 2005 estudava muito esse tipo de empresa. Então, dei uma olhada nos estudos que tinham e fiz uma lista preliminar dos parques tecnológicos, porque não tinha como saber se a empresa se enquadrava ou não, se tinha negócio internacional ou não, qual era a idade da empresa, era outra dificuldade de conseguir, né, essas informações antes de fazer a pesquisa e já mandar o questionário direcionadamente. Então, foi feito um levantamento dessas empresas de base tecnológicas, inicialmente. E quantas pessoas entraram realmente no seu corpus para avaliação? Numa primeira base preliminar, foram 214 empresas que nos responderam. Aí, quando a gente foi olhar lá os resultados, de fato, muitas empresas tinham que ser eliminadas de cara, porque ou eram muito grandes, então nós pegamos o recorte do IBGE, de pequenos e médios negócios. Então, passou de 250 funcionários, estava fora da amostra. Então, tinha esse tipo de empresa. Empresas que não tinham capital nacional, também teve várias que responderam o questionário, porque não tinha muito como saber antes, né? Responderam questionários e não era o foco, a gente queria saber empresas de capital majoritariamente nacional. Então, dessas 214, 85, depois que foi feita essa primeira, né, o que tinha mais funcionários ou que não era brasileira, 85 foram empresas que apresentaram negócios fora, né? Mas dessas 85 empresas, apenas 54 responderam o questionário até o final. Apesar de todo esse esforço de ligações e da Amprotec divulgando, etc., apenas 54 realmente a gente conseguiu aproveitar os questionários e levantar todos esses dados. O que não é muito, parece pouco, né? Mas não é muito diferente das amostras que se tem sobre esse tipo de empresa em estudos em países emergentes. Por exemplo, o trabalho da UFRJ que olhou o setor de software, eles identificaram 35 Bonnie Globals apenas. Durante o seu doutorado, você fez o chamado doutorado sanduíche. Você passou um período de 6 meses nos Estados Unidos. Sim. Queria saber como isso contribuiu, se foi realmente positivo. E você está, inclusive, em breve volta para o mesmo... Para o mesmo centro de pesquisa, sim. Pois é. Como foi a experiência e o que você vai fazer lá fora outra vez? Tá.
O doutorado sanduíche sempre foi uma vontade, né? Sempre quis fazer pesquisa no exterior e nessa área de negócios internacionais no Brasil é uma coisa que tem poucos anos ainda, né? Então, muitos estudos que estão começando aqui se baseiam muito no que é pensado fora, etc. Apesar de que o Genebra avançou bastante nessa modelagem ou como pensar as empresas no ambiente brasileiro e tal. Mas eu sempre tive essa vontade e aproveitei a possibilidade da Bolsa CAPES para ir. Fui no meu último semestre, então fui o ano passado, comecei em junho, voltei no final do ano. E foi muito proveitoso, porque você aprende como as pesquisas são realizadas lá, como as pessoas pensam, vê toda a diferença que eles têm de apoios, de recursos financeiros, apoio de infraestrutura, etc., né? Então, foi muito importante para o desenvolvimento da tese, a finalização. Os ensaios, fui muito bem recebida, eu fui para a Indiana University, fui muito bem recebida e foi muito importante para o desenvolvimento da tese, porque, enfim, eles estão desenvolvendo estudos sobre negócios internacionais. Fui trabalhar com professores que estão trabalhando nessa temática. E agora o pós-doutorado, eles me convidaram novamente para ir. Será um ano que eu vou passar lá com os mesmos pesquisadores, né? Enfim, acho que vai ser bastante interessante, até para entender essa relação. O que tem realmente de diferente desses países emergentes, seja em termos de ambiente ou qualquer outro fator que se decida estudar, para que os modelos não sejam simplesmente replicados aqui, né? Que é uma realidade diferente mesmo, né? Então, acho que tem que ir lá aprender como é que eles fazem as coisas e entender, mas pensar os modelos aqui, né? Porque a realidade aqui é diferente e faz toda a diferença entender de fato qual que é o comportamento dessas empresas aqui. Fernanda, para terminar, eu queria te perguntar como a sua pesquisa contribui para a sua área do conhecimento, para a ciência do Brasil de uma maneira geral. Eu acho que contribui para esses novos conhecimentos de como as empresas brasileiras estão fazendo negócios no exterior, né? É um campo novo, então tem poucos estudos assim, não tem mais do que uma década aqui no Brasil. O próprio fenômeno é novo, né? Essa coisa, empresas nascentes que fazem negócios no exterior. E acho que foi importante descobrir que esse fenômeno ocorre aqui e como, né? Acho que várias pesquisas futuras ainda precisam ser feitas com amostras maiores ou estudos de casos aprofundando, assim, olhando como é que esses empreendedores interagem no exterior, mas eu acho que é a novidade do assunto, né? Pouco se falou disso e acho que é importante continuar entendendo a relação das empresas, porque eu acho que é uma coisa que não vai parar, né? O relacionamento do Brasil cada vez mais, e isso aparece nos incentivos que o governo tem dado de bolsas no exterior, Ciências Sem Fronteiras, as próprias políticas pensadas do BNDES, etc., de apoio à internacionalização das empresas, porque a internacionalização das empresas, eu acho que vai muito da aprendizagem de tecnologia e várias coisas importantes para o Brasil, para a própria atuação no mercado nacional mesmo. Muitas políticas usam uma justificativa de que você aumenta exportações, se você tem uma base no exterior, você aumenta uma série de outras coisas que são benéficas para o nosso mercado interno também, né? Esse relacionamento externo. Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.